Olá, começamos aqui o nosso quarto encontro sobre o tema reforma tributária. O trabalho que vai ser feito num total de 20 vídeos, de aproximadamente 30 minutos cada, totalizando 10 horas de vídeos, de vídeo, com o objetivo, essas 10 horas têm o objetivo de esclarecer a você, esclarecer a todas as pessoas, independentemente de formação, de conhecimento técnico do assunto. Não é trabalho para contador, para advogado, é trabalho para todas as pessoas. O objetivo de esclarecer a você o que está escrito aqui no nosso livro Reforma Tributária. Entenda o quanto você paga de impostos, por que paga e para onde vai o seu dinheiro. Esse livro, Reforma Tributária Já pelo Brasil, com 208 páginas, é uma contribuição dos muitos anos que eu estudo esse tema para que a gente consiga promover uma reforma tributária efetiva no Brasil. Uma reforma tributária com letra maiúscula, que realmente modifique e torne o nosso sistema tributário simples, prático, justo, progressivo, para que ajude, o sistema tributário ajude e contribua para que o nosso Brasil possa reduzir as imensas desigualdades que existem nesse país continental imenso, com mais de 200 milhões de habitantes. Não tem mágica, não tem mistério. O sistema tributário é um elemento fundamental para tornar qualquer país menos desigual, qualquer país mais humano. E um país com essa dimensão e com esse tamanho, com essa população, ele necessita de um sistema tributário justo, progressivo, correto, simples. É claro que tem os detalhes tributários que a simplicidade não vai alcançar totalmente, mas é possível construir um novo modelo, é possível fazer algo bem diferente. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, o objetivo desse canal. Por isso eu peço a você que está assistindo o vídeo e que ainda não se inscreveu no canal, vai ali no cantinho e faz a inscrição, entre no canal para você receber o aviso das próximas aulas. Eu pretendo fazer um pouco mais adiante uma aula ao vivo, uma aula online, para ser possível debater um pouco mais o tema com vocês. Deixem as observações, as perguntas, as dúvidas aí embaixo, que eu tento esclarecer na medida do possível. É muito importante a participação e a ajuda na divulgação do vídeo. Divulguem para outras pessoas, para o seu vizinho, para o seu amigo, o seu colega de faculdade, de colégio, de rua, de trabalho, seu amigo, seus familiares. Divulguem para que eles também assistam os vídeos. Meia hora, você vai assistindo um vídeo a cada 2, 3 dias, não fica tão cansativo assim. E os vídeos são muito importantes para esclarecer a você o que está escrito aqui, o quanto você paga de impostos, por que você paga e para onde vai o seu dinheiro. O imposto afeta o nosso dia a dia, gente. Quando você toma um café, você está pagando imposto. Quando você pega um ônibus, você está pagando imposto. Quando você bota gasolina no carro, está pagando imposto. Quando paga o aluguel da casa ou a prestação da casa própria, está pagando imposto. Tudo que a gente faz na vida tem imposto envolvido. Então é fundamental que se entenda, que se compreenda o quanto se paga, por que paga e para onde vai o seu dinheiro. Tá bom? Na aula de hoje, no encontro de hoje, número 4, vamos lá no slide ver, o tópico que nós vamos falar é a complexa e confusa divisão do bolo tributário no Brasil. Fundo de participação dos estados, o FPE, Fundo de participação dos municípios, o FPM, Fundo de participação das exportações e os fundos regionais. Lembrando que fizemos na primeira, na segunda e na terceira aula rapidamente. Na primeira e na segunda aula nós entendemos os tributos cobrados no Brasil. Vimos o que eu cobro de imposto, de taxa e de contribuição. E a destinação principalmente das contribuições. As contribuições que eu arrecado e para onde eu destino o dinheiro. Por isso até que a primeira aula foi um pouco mais longa, levou 40 e tantos minutos, 46, 47 minutos. Na segunda aula, nós verificamos a divisão dos tributos entre impostos, taxas e contribuições, os impostos, taxas e contribuições, divididos em tributação sobre a renda, que é o salário e o salário das pessoas, a remuneração de pessoa física e o lucro das empresas, o consumo de bens e serviços, a propriedade e os encargos sociais. Entendemos o que é um tributo sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o consumo e sobre encargos sociais e como é que está distribuído isso
E na aula anterior, na aula número 3, nós observamos a comparação do Brasil com a OCDE, com a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Os países mais desenvolvidos do mundo, a maior parte deles localizados na Europa, e também a Coreia, Nova Zelândia, o Chile, o Canadá, os Estados Unidos. Fizemos a comparação do Brasil com outros 29 países, trabalho feito pela Receita Federal do Brasil e compilado aqui por nós, explicando e entendendo o porquê que a gente tem tanto problema no sistema tributário nacional. Nossa carga tributária é concentrada no consumo de bens e serviços, concentrada nas mercadorias e nos serviços consumidos por nós no dia a dia. Esse é o principal problema, enquanto a renda é pouco tributada no Brasil, ao contrário do mundo desenvolvido. Hoje, nós vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje, nós vamos ver não mais a comparação Brasil e OCDE, nós vamos entrar nos impostos e começar a entender como esses impostos arrecadados e cobrados pela União na aula de hoje, como eles são distribuídos para os estados e municípios. Eu vou ficar, a princípio, concentrado no IPI e no Imposto de Renda, que são dois impostos que pertencem à União e que são destinados, boa parte deles, né, tem destinação para estados e municípios. Vamos entender isso com muita alegria, tá bom? Vamos lá. Bom, o slide que vocês estão vendo aí, vamos lá no slide, ele já apareceu aqui em outros momentos, né? Esse slide que apareceu aí, ele mostra quanto cada ente estatal arrecadou e quanto ele ficou no final, depois das distribuições. A gente percebe ali que a União arrecadou 68% da carga tributária, quer dizer, se eu arrecadei no Brasil inteiro 100 de imposto, R$100, a União arrecadou R$ 68,30, os estados arrecadaram R$ 25,30 e os municípios levaram R$ 6,40. Mas após a distribuição obrigatória definida na Constituição de recursos, a União ficou com 58,1%, os estados 24,4% e os municípios 17,5%. Percebam, a União mandou 10% dos 68%, quer dizer, 10 dos 100, né? Na verdade, 10 de 68 dá 15%. Ela mandou 10% aproximadamente para os municípios e os estados, e ela ficou com 58%. Os municípios arrecadaram 6% e receberam mais 11% dos estados e da União, ficando com 17%. Enquanto os estados arrecadaram 25%, receberam um bolo da União e distribuíram um pedaço para os municípios, ficando com 24%. Quer dizer, os estados arrecadam 25% e ficam com 24%. Tá? Mas vamos entender um pouco mais como é feita a distribuição do Imposto de Renda e do IPI. Vamos lá para o slide, por favor. Primeiro o Imposto de Renda aqui em cima, né? O Imposto de Renda, observe o seguinte, o Imposto de Renda eu destino 49% da arrecadação do Imposto de Renda, somando 24,5% mais 21,5% mais 3%, né? Dá 49%. Olha que interessante, você, União, cobra, você arrecada e você fiscaliza, mas você é obrigado a mandar a transferir para estados e municípios 49% do que você legislou, cobrou, arrecadou e fiscalizou. Tá? E como é feita essa distribuição? 21,5%, vamos lá no slide, você manda para os estados, né? 21,5% para os estados. A gente vai ver no slide um pouquinho mais adiante como é que é feita essa distribuição para os estados. 24,5% você manda para os municípios. Tá? O Brasil tem 5.570 municípios. O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, Brasília, né, que é equiparado a estado para fins tributários. E nós mandamos também 3% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento, para financiar empresas nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos entender um pouquinho cada um desses três fundos na sequência. E o que está ali embaixo escrito, né, embaixo do Imposto de Renda, você está lendo ali, Imposto de Renda retido na fonte dos servidores, sem recolhimento. O que significa isso?
Você é o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu tenho um delegado de polícia aqui no estado. O delegado ganha didaticamente R$10.000. Digamos que o imposto de renda na fonte dele dê 1.800. Eu pago a ele 10.000, desconto 1.800 e vou pagar a diferença, tá? Eu vou descontar o imposto de renda dele, mas eu não preciso recolher esse valor. Esse valor já fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Logicamente, na hora do estado do Rio receber a parcela correspondente ao fundo de participação dos estados, os 21,5% ali, neste momento a União desconta aquele R que não foi recolhido, que foi retido do delegado e não foi recolhido. Isso acontece com os servidores municipais e com os servidores do estado. O imposto de renda deles é descontado, mas não é recolhido, né? Então, por exemplo, o estado tem uma folha de pagamento de R$10 milhões. Ele não precisa pagar 10 milhões, que ele vai fazer a conta ali. Se ele descontar, por exemplo, 1 milhão de imposto de renda da pessoa física, ele só vai precisar fazer o desembolso efetivo imediato de R$9 milhões. Esse 1 milhão de imposto de renda é como se fosse um recebimento antecipado do fundo de participação dos estados, tá? No IPI, vocês percebam que tem a mesma lógica do imposto de renda. Vamos lá para o slide, ó. Olha aí, bom que o slide está junto, IR e IPI. No slide você observa o seguinte, ó, o fundo de participação dos municípios, o IPI também transfere 24,5% da sua arrecadação. O dos estados leva 21,5%, o Fundo Nacional do Desenvolvimento 3%, tem um componente novo aí. O IPI, ele transfere também 10% para o Fundo de Participação das Exportações. Vamos para o próximo slide, aí eu falo um pouco de cada um desses fundos. Se precisar, a gente retorna novamente nesse slide aqui, tá bom? Vamos na sequência aqui verificar o slide seguinte, para a gente falar um pouco aí do Fundo de Participação dos Estados. Vamos lá, porque tem muita informação, eu coloquei tudo no slide só. Vamos entender passo a passo aqui o FPE. O Fundo de Participação dos Estados, ele remete 21,5% da arrecadação do imposto de renda e da arrecadação do IPI, né? O imposto de renda arrecada 300 e tantos bilhões de reais por ano. Você manda 21,5% dessa arrecadação, né, para os estados, de forma inversamente proporcional à arrecadação dos tributos estaduais. O que acontece nesse caso? Quem recebe mais, quem arrecada mais, recebe menos. Então, o estado de São Paulo, ele arrecada muito, ele recebe muito pouco do Fundo de Participação dos Estados. O estado de Roraima, ele arrecada pouco, ele recebe uma porcentagem mais relevante, mais pomposa em relação ao Fundo de Participação dos Estados. Quer dizer, os estados normalmente do Norte, Nordeste, eles recebem um montante maior do que os estados do Sul, Sudeste, por exemplo. A ideia do FPE em relação à distribuição é permitir que a União faça a distribuição de recursos para os estados teoricamente menos favorecidos, tá? E aí tem um dado interessante nessa brincadeira aí. Qual o peso do FPE no orçamento dos estados e municípios? Perdão, FPE é só estado. Qual o peso do FPE no orçamento dos estados? Olhem só os dados que são apresentados aqui embaixo. Vamos lá para o slide. São Paulo representa apenas 1%. Olha que interessante. Então, o peso do FPE na arrecadação total do estado de São Paulo é coisa de 1%. Na verdade, gente, menos de 1%. É porque ali eu não botei casa decimal, então deu 0,4, 0,5, não chega a 1%. É um peso irrelevante essa transferência para o estado de São Paulo. Por quê? É um estado pujante, o principal estado economicamente falando do país, então o estado de São Paulo não tem necessidade de receber recursos obrigatórios da União para gerir as suas atividades, a promoção do bem comum. Percebam ali que o Rio de Janeiro ele tem 2% de peso, quer dizer, já é um pouco maior, ainda é um peso pequeno. O FPE não é tão relevante para o estado do Rio de Janeiro, mas já tem um peso um pouco maior do que o estado de São Paulo.
Na região sul, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Fundo de Participação dos Estados representa 5% do orçamento total. Quer dizer, os estados do Sul arrecadam 100, 5 é transferência obrigatória oriunda da União da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, em torno de 10%. Percebam que vai aumentando, né? Goiás e Mato Grosso do Sul são estados prósperos, né? Com muito forte no agronegócio, na parte pecuária, né? Então o FPE tem um peso menor, representa 10% da arrecadação de cada um dos dois estados. Nos estados da região Nordeste, olha lá, 28% na média. Quer dizer, percebam que aí o peso já começa a ficar mais significativo. E quando você vai para Alagoas e Maranhão, estados teoricamente mais pobres, esse percentual chega a 39%. Quer dizer, Alagoas e Maranhão tem 39% da sua receita total, juntando a arrecadação de impostos, juntando serviços, royalties, juntando tudo, transferência voluntária, porque uma coisa é importante entender, tá? Quando eu falo 39%, eu estou falando de receita total. Então, por exemplo, o estado de Alagoas recebe 100. Aí você arrecada, o estado de Alagoas arrecada em torno de 35%, 40% da sua receita total. Então ele arrecada 30%, 35% ali, 35%. Aí ele recebe de transferência voluntária mais 20%, transferência voluntária. A União fez obras ali com recurso federal, mas de forma voluntária, livre, espontânea, né? 20%. Aí você fala, deu 55%, tá? E mais 6% ele arrecadou com serviços, com royalty, com outras receitas, com receitas de capital. Então deu 61%. 39% ele recebeu de transferência obrigatória da União. 39%, esse percentual veio da combinação de arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, transferido para o Fundo de Participação dos Estados e remetido obrigatoriamente lá para o estado de Alagoas, para o estado do Maranhão. E quando você vai para o norte do país, esse percentual aumenta significativamente. O estado do Acre, o estado do Amapá e o estado de Roraima tem mais de 50% de receita oriunda do Fundo de Participação dos Estados. Acho que Roraima é 57%. Quer dizer, 57% do total de recursos arrecadados pelo Estado vem de transferência obrigatória da União. Quer dizer, e aí o que aconteceu ao longo do tempo? O bom e velho IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele deixou de ser interessante como produto de arrecadação. Quer dizer, a União, a Receita Federal do Brasil, o IPI é cobrado, fiscalizado e arrecadado pela Receita Federal. Lá em 88, quando sai a Constituição Federal, o IPI representava 20% da arrecadação da Receita. Era 1/5. A Receita Federal arrecadava 100, 20 era IPI, né? O percentual não era tão alto assim do FPM e do FPE. Você mandava 30 e poucos por cento. Você alargou, levou para mais de 50% do IPI, 59% no total hoje. O que acontece? O que aconteceu com o IPI? Deixou de ser interessante em termos de arrecadação. A COFINS nem existia na época, era o FINS Social, que é o antecessor da COFINS, né, sobre a Receita. O FINS Social era 5% da arrecadação da Receita Federal. 5%. Você arrecadava a COFINS, você tinha essa arrecadação. COFINS, em 1988, representava 5%. E o IPI representava 20% da Receita Federal do Brasil. Você vai hoje, né? Hoje, 2017, como é que é essa brincadeira lá? O IPI, o bom e velho IPI, é 6%. A arrecadação do IPI em torno de 6% do que a Receita Federal arrecada, enquanto a COFINS está na faixa de 22% do total da arrecadação da Receita Federal. É isso. Quer dizer, olha só que doideira, que maluquice. A COFINS era um tributo, que não era nem a COFINS, era o FINS Social, com arrecadação ínfima, irrelevante. Passou a ter uma arrecadação elevadíssima. Por quê? O dinheiro fica todo para a União. Já o IPI não. O IPI eu tenho que mandar 59% para os estados e municípios. Então os vários governos ao longo do tempo, eles trabalharam na redução do IPI. O IPI que representava 20% lá, hoje representa só 6%. Tá? Então voltando aqui para o slide,
O Fundo de Participação dos Estados remete 21,5% da arrecadação do IPI, da arrecadação do Imposto de Renda para os estados de forma inversamente proporcional. Isso cria uma elevada dependência dos estados menos favorecidos de recursos oriundos do governo federal. Bom, vamos adiante. Vamos verificar o seguinte: o Fundo de Participação dos Municípios, vamos para o slide também porque tem muita informação ali. O Fundo de Participação dos Municípios, percebam que esse Fundo de Participação dos Municípios é 24,5% do Imposto de Renda e do IPI. Assim como o FPE, você transfere também 21,5% da arrecadação para os municípios. O Brasil, olha esses dados aí, o Brasil tem 5.570 municípios. Em torno de 1.300 municípios foram fundados entre 1989 e 1996. Após a Constituição de 88, né, até 88, o Brasil tinha 4.200 municípios. Nesse período aí de 8 anos, né, 8, 9 anos, entre 89 e 96, 8 anos, foram criados 1.300 municípios. Por quê? Olha que dado interessante. Só tem 300 municípios no Brasil, 5,4%, com a população acima de 100 mil habitantes. Olha só, tem 300 municípios acima de 100 mil habitantes. Até a Constituição de 88, não existia Câmara de Vereadores em todos os municípios do Brasil, Câmara de Vereadores remunerada, né? Somente nas cidades acima de 100 mil habitantes. Se isso fosse aplicado hoje, não teria pagamento de dinheiro público para vereador em 5.270 municípios. Só teríamos pagamento de vereadores em uns 300 municípios acima de 100 mil habitantes. Mas olha o dado de baixo, olha só os dois tópicos de baixo que interessante, os dois últimos tópicos. 44% dos municípios brasileiros, mais de 2.400 municípios, têm menos de 10 mil habitantes. E mais de 2/3 desses municípios, 69% do total, tem menos de 20 mil habitantes. Poxa vida, não dá pra gente... Olha só, eu não estou querendo mexer nos municípios, não. A minha cidade aqui é importante. Tudo bem, pode ficar com a sua autonomia, com o seu município. Você não pode ter autonomia tributária. Né? Você não pode ter Câmara de Vereadores, ter um monte de secretário remunerado, viver do poder público. Você chegar na cidade e falar qual é a atividade econômica do município? Nenhuma. O município não tem indústria nenhuma, tem poucas empresas comerciais, poucos prestadores de serviços. Na verdade, o dinheiro gira aqui no município por causa do poder público. Poxa vida, não dá para ser assim. A gente não pode conviver com isso. A gente precisa tornar o Brasil um país produtivo. Não é dessa forma que nós vamos tornar o país produtivo, né? Pegar aquele PIB per capita ali e elevar. Mas como é que a gente vai elevar o PIB per capita com essa estrutura de municípios? Por isso é que eu brinco ali no final, né? É necessário repensar esse modelo e fazer uma reforma geográfica no Brasil. Não estou falando de acabar com os municípios. Isso é uma discussão mais polêmica. Não estou falando isso. Mas é necessário repensar esse negócio. Você chega no estado de Alagoas, você tem 3 municípios acima de 100 mil habitantes. Chega no estado do Piauí, tem poucos municípios com população elevada. A maior parte dos municípios ali com 5, 6, 7 mil habitantes, 4 mil habitantes. Poxa, a gente fica brincando de fazer estado, de viver em estado assim, em união, né, no estado no sentido amplo, né, de viver de país assim. Não dá. Até porque esse tipo de situação, ele privilegia o aspecto político, né? Acaba privilegiando a corrupção, incentivando a corrupção. Então é fundamental repensar esse modelo. Não dá para continuar convivendo com essa farta distribuição de recursos para esses fundos de participação dos estados e municípios, da forma como está o modelo hoje. Eu não estou falando para abandonar o município e deixar as pessoas morrerem de fome, não. Dos municípios com maior nível de pobreza. Mas a gente repensar esse modelo com políticas públicas sérias e efetivas, tá? Não essa forma de distribuição que está vigente hoje. Passando adiante, indo para o próximo slide, vamos explicar um pouquinho o Fundo de Participação das Exportações, né?
O Fundo de Participação das Exportações, ele foi criado para ressarcir os estados exportadores com as perdas de ICMS nas vendas realizadas ao exterior. Quer dizer, você vende uma mercadoria para o exterior, o que acontece? Você não paga ICMS. Aí o Estado chega e fala, peraí, você faz acordo lá fora, na Organização Mundial do Comércio, e diz que não vai cobrar imposto na venda ao exterior. E aí tu tira, você, União, tira o meu imposto? Não, eu quero ressarcimento. Então, como forma de ressarcir os municípios das vendas que eles fazem para o exterior, o governo federal destina 10% da arrecadação do IPI para o Fundo de Participação das Exportações. Então, como é que é feita essa distribuição? Olha aqui no quadro. Como é que é feita essa distribuição? Digamos que o IPI tenha arrecadado num determinado ano, número didático, tá? Arrecadou 10 mil. 10 mil, então 10% do IPI vai dar R$1.000. Né? Como é que é a conta? Você pega os estados e verifica quanto cada um exportou no total de exportação do Brasil. Ah, São Paulo exportou, vamos botar um número didático aqui, São Paulo exportou 25%. São Paulo terá direito apenas a 20% desse valor. Por que 20%? R$200. Porque 20% é o máximo. O máximo permitido de distribuição é 20%. Aí você continua aqui, Minas Gerais. Minas Gerais exportou 15%. Exportou 15%, Minas Gerais terá direito a 15%, 150, que é 15% de 1.000. Olha que interessante. Mas, olha aqui, São Paulo, né, recebeu 200, deixou de receber 50. Então, Minas Gerais vai levar R$150 e vai levar mais 15% de 50, que é quanto São Paulo deixou de levar, né? O que São Paulo não levou vai ser rateado entre os outros. Então, 15% de 50 vai dar R$7,50. Então, Minas Gerais teria levado R$157,50. Aí, só para completar aqui, imagine que o estado do Acre, o Acre só exportou 2% do total da exportação do Brasil. O Acre vai levar quanto? 2% de 1.000, R$20. Mais 2% dos 50, 2% de 50 vai dar R$1, mais R$1. O Acre iria levar aqui R$21 do total dos R$1.000, que representam 10% da arrecadação total do IPI. Então, o Fundo de Participação das Exportações, ele tem essa distribuição, né? Você ressarce o Estado exportador daquela perda que ele teve, na verdade, com o recolhimento do IPI, tá? Um recolhimento do ICMS, perdão, que ele deixou de receber, né? O não recebimento do ICMS por conta da exportação fez com que ele recebesse um pedaço do IPI como ressarcimento. E aí, prosseguindo no slide ali, você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento. O Fundo Nacional de Desenvolvimento, ele representa um funding, né? Um passivo, a captação de recursos para os bancos regionais. O Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, o BASA, né? E o Banco do Brasil, que gerencia o Fundo do Centro-Oeste. Esses três bancos, né, eles aplicam recursos em financiamento para o setor produtivo em cada região. Então, por exemplo, 0,6% vai para o Banco da Amazônia, o BASA. Então, isso fica lá no passivo. Digamos que a arrecadação do IPI do Imposto de Renda deu R$400 bilhões. Aí você pega 0,6%. 0,6% dá 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então você pega 2 bi e 400 e manda para o Banco da Amazônia, para que o BASA financie empresas no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, no Amapá, no Pará, no estado de Tocantins e no estado do Acre, nos 7 estados da região norte. Entenderam? E aí vai fazer esses financiamentos. O 0,6%, o Banco do Brasil gerencia o FCO, o Fundo do Centro-Oeste. Então, 2,4 bilhões de reais são destinados para o Banco do Brasil para ele emprestar, financiar empresas no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. 1,8%, que é a maior parte dos três, né, vai para o Banco do Nordeste, o BNB,
Banco do Nordeste do Brasil. Então, 1,8 aí representaria 7,2 bilhões de reais dessa arrecadação estimada de 400 bilhões do Imposto de Renda e IPI. Entenderam? Você arrecadou 400 bi com Imposto de Renda e IPI. Você manda 7 bilhões e 200, 1,8% para o Banco do Nordeste do Brasil. Claro que o Banco do Nordeste ele vai ficar com esse passivo, ele vai te remunerar um percentual de juros anualmente. Então, quando se fala assim, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste tem 70 bilhões, não tem 70 bilhões, é que na verdade esse dinheiro está aplicado nas empresas, no financiamento das empresas pelo Banco do Nordeste. Apenas um dado que eu queria dar rapidamente aqui, passar rapidamente para vocês. Olhando o balanço do Banco do Nordeste do Brasil em dezembro de 2016, você vai encontrar um ativo total de 44 bilhões de reais. 44 bilhões estão no ativo lá do Banco do Nordeste do Brasil. Desses 44 tem 11 bi, 25% em operações de crédito. Ou seja, o Banco do Nordeste do Brasil só utilizou 25% do dinheiro recebido do Imposto de Renda do IPI para financiar as empresas no norte, na região Nordeste do Brasil. Poxa, o Nordeste precisando de recursos como está e a gente só financiou 25%. Aonde estão os outros 33 bi? Estão aplicados em título público. Quer dizer, tem uma instituição pública, com recurso público, para ficar aplicando dinheiro do imposto em título público. Poxa, não chegamos até aqui para isso. Não dá para continuar desse jeito. É preciso repensar com urgência esse tipo de situação. Tá? Então, o Banco do Nordeste, ele deveria aplicar na região. Mas deveria aplicar na região. Poxa, o semiárido, então, que tem um percentual específico destinado para ele, deveria ter. Poxa, está precisando tanto de apoio. É claro, é banco. Você não pode financiar sem critério, sem análise, para não desperdiçar o recurso público. Mas tem que ter alguma ação, tem que fazer alguma coisa. Né? E outra coisa, esses bancos, eles têm indicação política. Né? Quando um partido chega ao poder, e não tem qualquer cunho partidário aqui, é sempre técnico o trabalho, um partido quando chega ao poder, ele chega rodeado de coligações, né? De partidos compondo a coligação. O pessoal, muitas vezes, os partidos menores, eles querem isso aí, me arruma uma diretoria no Banco do Nordeste, uma diretoria no BASA. Poxa, um gerenciamento do FCO. A gente precisa repensar esse modelo. A ideia, o objetivo, é bem interessante. Mas isso não está funcionando. Vamos ser sinceros, não está funcionando. Então é preciso mudar, é preciso remontar esse processo, tá bom? E aí a gente fecha essa parte de hoje, da aula 4, né? Quando nós tratamos da complexa e confusa divisão do bolo tributário, que nós vamos ver de novo, olha o slide ali, nós vamos ver de novo isso na aula 5, mas não IR e IPI. O objetivo da aula de hoje, olha só que interessante, ficamos quase meia hora nisso aqui, né? O objetivo da aula de hoje foi entender o quê? Entender a destinação do imposto de renda e do IPI. Aprendemos que mais ou menos metade do imposto de renda e mais da metade do IPI, esse percentual é destinado para os estados e municípios, pelo Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação das Exportações para os estados exportadores e Fundo Nacional do Desenvolvimento para os bancos regionais, o BASA, o Banco da Amazônia, né? E o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, e o Banco do Brasil lá que gerencia o Fundo do Centro-Oeste, para esses bancos realizarem financiamentos para as empresas das suas respectivas regiões. Na próxima aula nós vamos continuar nessa divisão do bolo, entendendo o seguinte: outros impostos também são distribuídos, né? A União, ela tem 5 impostos, o IR, o IPI e o distribuir, mostramos aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver a distribuição do IOF, tem um pedacinho do IOF que é distribuído, e a distribuição do ITR, Imposto Territorial Rural, né? E vamos ver também, o único que não é distribuído é o I, né? E vamos ver também a distribuição confusa, complexa do ICMS e do IPVA, que os estados remetem, transferem para os municípios, tá? Veremos isso na aula 5. Não deixem de comentar, de dar o ok aí, se você gostou, claro, de dar o ok, de ajudar a gente na divulgação. É muito importante a sua participação. A gente pode, deve exigir, cobrar, com educação, com jeito, com civilidade e sem vincular isso tanto à política, né? Não é o político A, B ou C.
Eu quero um Brasil melhor, eu quero meus tributos cobrados de forma organizada. Eu não quero mais essa loucura aí de transfere para cá, transfere para lá, remete para isso, remete para aquilo outro. O que nós aprendemos de relevante hoje? Eu não quero mais 5.570 municípios recebendo recursos públicos, mamando recursos públicos de toda a sociedade. Eu não quero mais isso. Isso não pode continuar desse jeito. Nós precisamos mudar isso aí. Mas tem que ter coragem para mudar. Agora, não adianta a gente esperar que somente a classe política modifique isso. É necessário que todos nós aqui embaixo, né, na planície, como se diz, que a gente reivindique, faça vamos fazer as nossas reclamações com civilidade, de forma ordeira, mas vamos exigir que mude esse processo. Queremos um sistema tributário simples, prático, justo e progressivo para reduzir as desigualdades e colocar o Brasil na rota do desenvolvimento. Tá bom? Abraço, alegria e até a aula número 5.